E fala, devs, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso de Streamlit. E na aula de hoje nós não mexeremos com o código em si, mas nós aprenderemos como colocar agora o nosso site dentro dos servidores do próprio Streamlit para que ele fique no ar. Ou seja, você criará uma URL personalizada para o seu site e a partir dessa URL você pode compartilhar o seu site com quem você quiser. O que faz muito sentido, quando você cria um site ele tem que estar na internet disponível, ele não pode ficar somente no seu computador. Então sem mais delongas, bora para a aula! E pessoal, estamos aqui no PyCharm como de costume para os nossos projetos. E o que nós vamos fazer agora é criar uma pasta aula 8. Ela não é obrigatória para essa aula, você pode fazer com qualquer código Streamlit. Mas dentro dessa pasta aqui tem o arquivo, né, com a aula 08, que na verdade ele é uma calculadora bem simples com Streamlit, que é mais para a gente ter algum material para poder enviar para o nosso site. Então, para a gente poder ver como ele está aqui no nosso servidor, aqui, né, no servidor local, no nosso computador, nós escrevemos aqui cd aula até a aula 08 e streamlit run aula 08. Então, vai abrir como de costume no seu navegador padrão, né? Então aqui, e veja que no nosso site, aqui no nosso exemplo aqui, ele está rodando um servidor local. Então você tem aqui esse localhost, né? Então está dizendo, ele está pegando todas as informações do seu servidor local. E o que nós temos que fazer é transformar esse localhost aqui em um site para que qualquer pessoa possa acessar na internet. Então aqui é só uma calculadora simples, né? Então 100 mais 250, se eu clicar em soma ele mostra o resultado 350, subtração menos 150, multiplicação 25.000 e divisão aqui 0.4. Então uma coisa bem simples, usaremos esse código aqui para fazer o deploy do nosso site dentro da plataforma Streamlit. Então eu não vou explicar aqui, então não precisa ficar sabendo como montar esse código, que vai estar tudo certinho. E também lembrando o código da aula de hoje aqui, esse mesmo que vocês estão vendo na descrição do vídeo, e também a playlist com as aulas do Streamlit na descrição do vídeo, e no card aqui em cima é só acessar para vocês poderem ver as nossas outras aulas. Então podemos aqui fechar o terminal, né? Terminar como servidor aqui em terminamos, e aqui podemos fechar certinho. O que nós temos que fazer agora nós temos que informar agora para o Streamlit o que nós utilizamos dentro do nosso código. Então nós estamos utilizando somente o Streamlit, então tudo que o Streamlit baixar ele será usado dentro do servidor do Streamlit. Só que a gente pode baixar outras bibliotecas, então por exemplo, utilizar a biblioteca Plotly, que nós já utilizamos nas nossas aulas aqui. Ela não vem instalada diretamente com o Streamlit, então você tem que informar para o Streamlit o que você colocou a mais no seu código, para que quando a gente fizer o deploy, colocar nos servidores, o nosso site, ele sabe o que ele tem que baixar também. Então para isso nós vamos aqui no terminal, então tem que estar desligado o seu servidor do site Streamlit, seu servidor aqui. O que nós vamos fazer aqui mudar aqui para aula 8, isso não precisa ser feito, mas é só para manter os arquivos dentro da aula, né? O que você tem que escrever aqui é pip freeze sinal de maior requirements.txt. Tem que ser escrito certinho. Se escrever errado, o Streamlit não vai reconhecer quando você mandar para o servidor, tá? Então, feito isso, apertamos Enter. Quando der tudo certo, vai estar esse cabeçalho aqui, então a gente pode fechar. E se nós abrirmos aqui esse requirements.txt, isso daqui são todas as dependências, ou seja, todas as bibliotecas que o Streamlit está usando para gerar esse site aqui. Então essas bibliotecas aqui são as bibliotecas padrão que já vem com o Streamlit. Se a gente tivesse, por exemplo, o Plotly, ela apareceria aqui. Então veja que ela não está aqui, o Plotly, ó. Ela não... pior que ela tá. Eita, acabei me enganando. Então nessas novas versões aqui do Streamlit, ela está. Pessoal, Guilherme do Futuro aqui. Estava vendo na edição do vídeo que eu cometi um erro, que o Plotly ele realmente não vem instalado com o Streamlit. Ele só está instalado aí no vídeo, como vocês veem, porque nós utilizamos a biblioteca Plotly nas aulas anteriores para a geração de gráficos. Então, não, o Plotly não vem instalado com o Streamlit. Caso você queira utilizar o Plotly numa aplicação Streamlit, você tem que baixar ele separadamente. Então isso daqui vai indicar lá no servidor do Streamlit que a gente tem que, ou o que ele tem que baixar para que seu site funcione certinho. E pessoal, pausa rapidinho só para um pronunciamento aqui no canal, que chegamos na marca dos 100 inscritos. Aí, a gente chegou, conseguimos. Achei que esse número nunca ia chegar. Eu não sabia que vocês iam curtir tanto o meu trabalho. Tô adorando fazer os vídeos, tô gostando muito. Então, assim, só um pouco da minha vida profissional. Eu sou professor também, então eu
sou mestre em bioinformática, então eu utilizei o Python para poder entrar na bioinformática, fazer o mestrado, começar um doutorado também. Então, vocês, agradeço muito. Também fazer esses vídeos foi o que me ajudou a conseguir como professor, conseguir uma carreira de professor, conseguir a profissão de professor, que eu sempre quis ser professor, né? Então eu agradeço muito a vocês que estão assistindo, se inscrevendo, compartilhando com os amigos, entendendo o que eu estou passando também. Agradeço muito vocês estarem juntos comigo. Eu, quando comecei esse canal aqui, foi só assim, para colocar o material que eu tenho salvo aqui comigo. Tem bastante material de estudo, né? Então, para poder dividir com alguém. Agradeço muito, a gente chegou nos 1000 inscritos. Não, nos 100 inscritos, agradeço muito, a gente chegou nos 100 inscritos já, e espero vocês nos 200, 300, assim, a cada centena eu vou fazer uma coisa aqui pra agradecer vocês. Acredito que esteja maior agora o número de inscritos, né, porque eu tô fazendo esse vídeo aqui no dia 7, então os 100 inscritos vieram semana passada, mais ou menos, então agora já deve estar um número maior, mas sim, a gente conseguiu, a gente passou, agradeço muito a todos vocês que estão aqui comigo, vendo meus vídeos, compartilhando, curtindo, entendendo, agradeço muito e espero vocês nos 200, tá bom? Agradeço muito, pessoal, muito mesmo. Então a gente pode fechar isso dos dois aqui. E nós vamos agora entrar no nosso navegador padrão. E eu vou ativar a guia anônima para a gente poder fazer o login juntos dentro do Streamlit. Porque como na minha guia normal já está logado, não faz sentido mostrar como essa etapa funciona sem mostrar como fazer o login, né? Então nós tivemos aqui streamlit.io. Então vai cair aqui. Esse aqui é a página inicial do Streamlit. Então veja aqui um videozinho explicando como que ele vai fazer aqui certinho. É bem bacana aqui o site que ele tem, né? Então é bem bacana, depois vocês podem explorar. Eu não vou focar muito no que tem no site aqui, mas aqui ó, é nesse ícone aqui ó, deploying, try, day free e pro. O free você consegue colocar o seu site de grátis, então você pode colocar quantos você quiser de grátis sem nenhum problema. Só que se você fizer um arquivo que ele seja, um projeto que ele seja privado, como ele linka diretamente com o GitHub, então se for um GitHub privado, você pode colocar só um por perfil. Se for o Pro, você pode colocar quantos você quiser. E a diferença é que no Free você não tem aquele .com no final, então você não tem um domínio com .com, você tem um outro tipo de domínio, mas também funciona igual. E no Pro você tem esse domínio. Então são poucas diferenças que estão para coisas simples. Se você não vai fazer coisa em produção, que seja para vender alguma coisa, ou vender um site, o Free vai resolver totalmente seus problemas. O Pro eu tenho que dizer, eu não cheguei a usar, eu não paguei para poder ver, mas tem muito mais outras funcionalidades também, mas nada muito complicado. Então aqui vem no Free, pode clicar no Free, vai abrir uma outra aba, e aqui ele está pedindo para você fazer login para poder continuar. Então você tem que criar, ou vocês não tem que criar uma conta, ou logar com o Google, com o GitHub. Eu recomendo logar com o GitHub já direto, porque com o Google você loga com o Google, beleza, mas você vai ter que daí conectar o seu repositório com a sua conta. Então você tem que fazer login com o Google e depois fazer login com o GitHub. E o login diretamente com o GitHub você já conecta o seu repositório e fica tudo certo. Então connect with GitHub. Aí aqui você vai passar o seu e-mail ou o seu nome de usuário para o GitHub, né? Então vou colocar aqui certinho. Você não erre nem nada. Então ele está fazendo login, aí no caso se for fazer a primeira vez ele vai pedir para criar conta, mas nada muito complicado. Então assim, o próprio GitHub vai pedir para fazer a vinculação. E aqui tem alguns outros sites que eu já fiz aqui, de coisas que eu faço para poder enviar projetos, essas coisas, ou quando alguém me pede para fazer também, eu acabo fazendo, deixando tudo aqui. Então de vocês estará vazio aqui, mas isso não é problema, tá? Então o que vocês têm que vir aqui em cima no Create App, vocês vão clicar aqui no Create App e clicar no botão Deploy a Public App from GitHub. Só que você tem que ter antes o seu projeto dentro do GitHub. Então nós vamos aqui entrar no GitHub. E caso você não tenha feito uma conta no GitHub, não sabe como fazer, também o vídeo aqui embaixo na descrição de como fazer a conta no GitHub, colocar seu primeiro repositório, e no card aqui em cima o vídeo para vocês poderem acessar. Então vamos aqui criar um novo, então New Repository. E aqui eu vou colocar como aula 08 Streamlit. Então esse daqui ele será público. Vou adicionar o README e Create Repository. Ele vai criar o repositório sem nenhum problema. Show de bola, aqui tudo certinho. Vamos aqui em Add File, Create Upload Files. E aqui a gente pode jogar os arquivos aqui, podem choose files ou
aqui no próprio Explorer do seu computador, aqui é aulas Streamlit, isso, aula 08, e daí esses dois arquivos. Então, tanto o arquivo aula 08 como o requirements, eles têm que estar no mesmo repositório, tá? É importante que eles estejam. Commit changes. Então aqui ele será feito o repositório, está criadinho, tudo certinho. Então, lembrando, tem que ter os seus arquivos do site, lógico, e o requirements.txt dentro do mesmo repositório, porque é a partir desse requirements que o Streamlit no servidor ele fará o download do que precisa. Então podemos voltar aqui no nosso site, então deploy a public app from GitHub. E aqui ele tá passando algumas informações que você tem que fornecer para ele, né? Pro Streamlit no caso. Então aqui você pode copiar diretamente a URL do GitHub, então seria essa URL aqui. Mas no caso a gente pode vir aqui e escrever tá difícil hoje, aula 08 Streamlit. Então ele vai pegar tudo que tem dentro desse repositório para poder trabalhar. Então aqui o branch, que é se é o main, então se é o arquivo principal ou são as versões. E aqui o seu arquivo inicial. Você não precisa passar todos os arquivos, mas é o arquivo que vai iniciar o seu site. Então, por exemplo, você tem um site que tem página inicial e páginas secundárias, aqui você passa o nome do arquivo .py da sua página inicial, a página que inicia o site. Então, quando a gente faz o comando na Streamlit run em um arquivo Python, é esse arquivo Python que você tem que passar aqui. Então, no caso, como só temos o aula 08, é esse arquivo. Caso tivesse mais, você teria que escolher o arquivo que inicia o seu site. E aqui no campo de baixo é o seu domínio. Então veja que tem aula 08 app e um monte de coisa aqui para poder fazer o seu site, né? Então aqui você pode escolher o site que você quiser, desde que tenha aqui um domínio válido, né? Um domínio livre. Então se eu apagar tudo aqui, vamos ver se aula 08 é um domínio livre. Se eu colocar, por exemplo, só aula, ele pode dar como... Ó, tá dizendo que precisa ter um tamanho de entre 6 e 63 caracteres. Então vou colocar aqui um outro domínio que eu tenho aqui, ó. Apaga linhas, vamos ver. Então acho que apaga linhas, que tá assim, ó. Agora eu não lembro como que era o meu domínio aqui, mas ele dá um aviso aqui dizendo que não tá disponível aquele domínio, né? Então aula 08, então se vocês colocarem como aula 08, pode ser que não exista mais, porque como eu estou criando o domínio aula08.streamlit.app, esse domínio ele não fica mais livre. E veja que esse .streamlit.app ele já é por padrão colocado. Então o seu site vem o nome do seu site, né, o seu domínio, e daí .streamlit.app. Isso quando você for fazer no deploy na versão Pro, que é paga, isso aqui não aparece, você consegue fazer com .com, você pode comprar um domínio e colocar esse domínio. E aqui em Advanced Settings, aqui é a versão do Python que você está utilizando. Então no caso usando 3.9, você escolhe a versão. E aqui é um campo para fazer a parte de token, para chaves API. Então se colocar aqui para coisas mais avançadas, né? Mas no caso, como nós não estamos utilizando, como save aqui, é só o 3.9 e deploy. Então feito o deploy, aqui ele vai demorar um pouquinho e ele vai abrir daí o seu site e vai mostrar o que ele está fazendo. Então aqui ele está fazendo aqui, veja já está o domínio aula 08 e aqui ele está montando o seu site, né? Quando você vê aqui embaixo em Manage App, aqui ele vai mostrar todo o passo a passo que ele está fazendo. Então o que ele está fazendo aqui, ele está procurando uma máquina para colocar o seu site, está preparando o sistema, está começando a montar o sistema e aqui ele mostra aqui o que ele instalou. Então tudo que estava no nosso arquivo requirements.txt ele instalou aqui, tá? Então pode ser que você acabe esquecendo de atualizar o requirements.txt e coloque uma biblioteca que o Streamlit não tenha, pode dar erro dizendo, ó, essa biblioteca aqui ela não existe, então me informe que o que eu tenho que fazer, né? E aqui tá certinho, mostra tudo aqui. E aqui nós temos nosso site totalmente funcional agora. Então se eu digitar aqui, por exemplo, 1 e 9, então a soma aqui é 10, subtração menos 8, multiplicação 9 e divisão é 0.1. Então, com esse link aqui, se eu der um Ctrl C, vier aqui no meu, que não seja na guia anônima, né? Veja agora que eu consigo acessar o meu site aqui e veja como eu não estou logado com o meu Streamlit aqui na minha guia normal. Veja que ele aparece aqui por quem que é feito, né? Então aqui se eu vier aqui vai mostrar o meu perfil no Streamlit, né?
Daqui vai a mesma coisa. Então se eu fizer a calculadora aqui certinho e for trabalhando, vai funcionar esse site. Então para quem você mandar esse link aqui, a pessoa vai conseguir acessar o seu site sem nenhum problema. Então se eu clicar aqui, eu abro o meu perfil dele, então o perfil de quem criou no caso, né? Então tá aqui tudo certinho. Então tudo que eu tenho salvo dentro do meu StreamNit aqui. E aqui você tem para acessar o GitHub. Então se eu clicar aqui no símbolo do GitHub, eu vou cair dentro do arquivo dessa página. Então se eu tiver mais páginas e clicar naquele do GitHub, eu vou cair no arquivo daquela página que eu estou vendo. Então eu consigo acessar o repositório. E o fork aqui, se eu clicar, eu consigo dar um fork do site da pessoa no meu perfil daí. Então eu consigo meio que copiar, entre aspas, o site da pessoa para poder acessar o código, caso o código seja aberto, seja ao público, né? E você trabalhar em cima para poder modificar o que você quiser ou buscar algo parecido. Então é basicamente isso, não tem muito segredo, são coisas bem simples. E daí esse link aqui você copia e cola e manda para quem você quiser. Esse site aqui então é muito bacana para quando você faz análise de dados, cria um modelo de A, colocar no StreamNit aqui, para que daí você possa enviar esse modelo e essa parte de análise de dados para outra pessoa e ela pode acessar completamente no site aqui sem ficar dependendo de servidor interno, ou você tem que fazer a cada modificação mandar uma foto do novo gráfico daí. Então fica bem mais simples, bem mais fácil a nossa vida da parte quando trabalha com análise de dados e com StreamNit. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Ela não foi nada muito complicada, a gente não teve que montar códigos, mas foi mais mostrando como que eu posso fazer de quando você monta o seu código, o seu site, como você pode enviar para as outras pessoas, que é muito importante isso. Você faz seu trabalho e quer que seja divulgado, você quer apresentar para outras pessoas, e também vale fazer um site sim para montar o seu portfólio. É bem simples de montar, totalmente em Python, a parte do back-end, então a parte da lógica, e você faz o front-end sem mexer quase nada e pode enviar o seu portfólio por ali, o seu currículo ou qualquer coisa que você queira também. E lembrando também, pessoal, o link da aula de hoje na descrição do vídeo com o código que nós vimos aqui, e também a playlist com as aulas do StreamNit na descrição do vídeo e no card aqui em cima, bem como também o vídeo de como criar a conta no GitHub, como funciona o GitHub na descrição do vídeo, e no card aqui em cima é só acessar e ver esses vídeos em caso de dúvida. E no mais é isso, nos vemos no próximo vídeo, até lá, fique com Deus e fui!